Dizem que atrás de um grande homem há sempre uma grande mulher, pois acredito que esse ditado tenha sido escrito para os meus pais, Tunico e Velinho. Não pela estatura física, obviamente, mas sem dúvida pelos valores que sempre nos transmitiram e pela dedicação e esforços presentes durante toda a vida para criar a nossa linda família. Eles se conheceram ainda jovens, na festa de 15 anos de uma amiga em comum, a Cida, que morava a uma quadra da casa da minha mãe, na Moca, e estudava na mesma escola que o meu pai. Na festa, meu pai ficou de olho na minha mãe, mas ela não deu bola. Foi só um ano depois, em abril de 59, numa outra festa, que o meu pai conquistou o coração da minha mãe. 3 dias depois, foram juntos ao cinema e não se desgrudaram mais. E foi no aniversário dele, de 17 anos, que ele falava que tinha 18, em junho daquele ano, que minha mãe foi apresentada para os futuros sogros, a avó Judite e o vô Ovídio. O que se comentava entre as moças na época é que a família dele era muito chique e que a vovó tinha até sininho para chamar a empregada na sala de jantar. Brincadeira, né? Mas na prática, a mamãe foi recebida com muito carinho. Um carinho tão grande que o vô Ovídio sempre a tratou como sua própria filha. Do outro lado, na casa da minha mãe, vó Dina era bem severa e para namorar, os dois nunca podiam estar sozinhos. Ou iam juntos com a tia Cristina, irmã do meu pai, ou com a tia Sueli, irmã da minha mãe. Eles se casaram em 30 de junho de 65, na igreja de Santa Terezinha, em Higienópolis. Mas o casamento civil foi 2 dias antes, na casa da minha mãe. Meu vô Antônio tinha reformado a casa para o evento e o sinteco, que estava novinho, brilhando, ficou todo marcado de salto alto. Imagino a alegria do meu vô. Agora, a alegria mesmo foi a chegada dos meus pais à casa de Mongaguá para a lua de mel. Para deixar a casa bem bonita para receber os noivos, meu vô Ovídio pediu para um pintor dar um jeito nas paredes. Pois é, ele até fez o serviço combinado, mas quando meus pais entraram em casa, tiveram uma grande surpresa. Encontraram o pintor dormindo na cama. Que susto, hein, pai? Mongaguá marcou ainda muitos outros episódios na vida de toda a família. Foi lá que o vovô fundou com os amigos o Itapuã Praia Clube, um clube que nasceu ainda na adolescência do meu pai e onde nós, netos, nos achávamos os donos do pedaço. Me lembro de algumas vezes que estávamos na piscina e quando chegavam outras crianças para nadar, dizíamos: "Vocês não podem nadar aqui, essa piscina é do meu vô", como se fôssemos os donos do clube. E os bolinhos do Donato? Na hora do almoço, no caminho da praia para casa, parávamos no bar do Donato e nos deliciávamos com os bolinhos de carne com batata, muito mais batata do que carne, que ele vendia ali. Éramos umas 10 crianças e na hora de pagar, a gente dizia: "Põe na conta do meu vô", sem ele saber, é claro. Nem imagino quanto não ficava essa conta no final das férias. Para piorar, quando chegávamos em casa, ninguém estava com fome, claro, e a vovó Judite, que tinha preparado aquele almoço, desconfiava e ficava muito brava com a gente. Bom, a primeira casa que meus pais moraram foi um apartamento alugado na Moca, com uma sala sem janela. Os filhos só começaram a chegar 2 anos depois. Eu primeiro, em 67, ainda na Moca, mas logo depois nos mudamos para Moacir, em Moema. E depois, já na casa do Jardim Alice, nasceram em 72 a Gude e um ano depois o Zé. Com 10 anos de casado, os dois fizeram uma merecida viagem, a primeira para o exterior. Foram para Bariloche, onde viram a neve pela primeira vez e curtiram juntos o friozinho argentino no hotel Jau Jau. E lembra aquela vez, pai, que você foi para Ponta Porã, no Paraguai? Quando voltou, veio todo orgulhoso mostrar o tênis que tinha comprado. Quando abriu a caixa, surpresa, ao invés de um par de tênis, 2 pés esquerdos. Isso é que eu chamo de um legítimo tênis paraguaio. As viagens realmente marcaram a vida de toda a família.
Foi também através do vovô e da vovó Judite que passamos a viajar para a Soledade, em Minas Gerais. As férias eram uma grande farra por lá. O vovô queria fazer um gramado na casa, mas a Gude, o Zé, eu e todos os primos simplesmente não deixávamos. Ficávamos brincando num buraco aberto na terra que de tanto barro mais parecia um chiqueiro. E o jardim do vovô só ficou pronto mesmo quando já éramos bem maiores. Muitas vezes saíamos também para passear de Maria Fumaça na estrada de ferro que liga Soledade a São Lourenço. Mas o que gostávamos mesmo de fazer era ficar chocando o trem no pátio de manobra. Pulávamos da estação para o trem, do trem para a estação. Uma baita farra, muito perigoso, mas graças a Deus ninguém nunca se machucou. Bem menos perigoso, mas igualmente divertido, eram os passeios no carro de boi do seu Plínio. Era só ele apontar na rua e todo mundo saía correndo para poder passear com ele. Era muito bom. E como eram bons os passeios de lancha na represa de Guarapiranga. Como tudo que faziam naquela época, meu pai e meu tio Paulinho compraram em sociedade uma lancha e a batizaram de Gudiquá, uma homenagem à minha irmã. Passávamos os finais de semana com os primos, esquiando, rindo e nos divertindo. É inesquecível. E a vez que vocês ficaram presos no estacionamento em Lyon, na França, lembra, pai? O papai dizia para o francês: "Je nécessité sortir", e nada do francês entender. Como é que ele não entendia o francês casto do meu pai? E vocês não conseguiam parar de rir. E a viagem do Chile com o tio Sidney e a tia Cristina, a do Canadá, Europa, Califórnia, quando completaram 25 anos juntos, as idas cada vez mais frequentes à Flórida. Não posso deixar de falar do Guarujá, onde as férias marcaram tantos momentos de amizade com amigos tão especiais. É bem verdade que às vezes o consumo de bebida alcoólica passava um pouco do limite e a mamãe se cansava. O almoço, que ela deixava pronto umas 3 da tarde, às vezes só era servido às 8, porque os maridos ainda estavam na praia tomando uma cervejinha. A gente sabe que era bem puxado, mãe, mas para nós, filhos, as experiências vividas e as lembranças do Guarujá são, sem dúvida, um capítulo delicioso da nossa história. E claro que também houveram momentos muito difíceis para todos nós. O AVC da mamãe no Natal de 92, o susto que o papai nos deu com a diverticulite e continua nos dando, mas o principal é que continuamos aqui, todos juntos, se apoiando, unidos, se amando. No caminho chegaram a Paula, o Armando, a Lu e com eles os netos, o Rafa, o Henrique, o Digão, a Duda, a Fê e o Gui. Esses netos tão queridos que aos poucos vão conhecendo mais e mais sobre a vida e as conquistas tão lindas que vocês, pai e mãe, tiveram ao longo desses 50 anos juntos. Existem ainda muitas outras histórias, viagens e pessoas que marcaram de forma tão especial toda essa trajetória. E muitas outras que ainda virão. Agradecemos a Deus por ter nos dado pais tão generosos, dedicados e que, sobretudo, sempre nos ensinaram, através de seu próprio exemplo, a lutarmos sempre. E que Deus continue abençoando esse casamento e essa história linda. Feliz 50 anos.